ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
Graça e paz, boa noite. Estamos dando início a mais um programa Semear. E a alegria de poder adentrar a sua casa através dessa live, comunicar a palavra de Deus que será transmitida e ministrada. Eu quero convidar para participar conosco, além do ministério de louvor que esteve aqui cantando essa belíssima canção, o pastor Eliel é nosso convidado especial hoje. Pedir que ele se assente aqui ao nosso lado e nós vamos juntos compartilhar uma porção da palavra de Deus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, é o capítulo que nós vamos utilizar. Vamos tratar alguns versículos deste capítulo a partir do versículo 12, eu não vou ler agora, vou ler depois. E nós vamos ler agora o versículo 34 ao 39. Você pode compartilhar conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua família. Nós vamos falar sobre o tema Vale a Pena Servir a Cristo Jesus. Este é o tema que nós vamos estar abordando nesta ministração aqui, compartilhada. É uma ministração que nós vamos compartilhar. Eu, pastor Eliel, ele vai estar transmitindo aquilo que Deus também tem colocado no seu coração, irá colocar durante esse momento de palavra. Atos capítulo 5, versículos 34 a 29 diz assim: Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos dispersos e reduzido a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, mas no dia do recenseamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, pois se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Esse aqui é o texto base para a nossa reflexão, nossa ministração compartilhada aqui. Eu quero dar uma boa noite, pastor Eliel. Você é bem-vindo conosco aqui, querido. Shalom, pastor Jacinto Torquato. Prazer estar presente no programa Semear. Sem dúvida é um momento muito especial para a família Semear, assim como para dezenas e centenas de pessoas que estão aí ouvindo já a ministração profética da palavra. Para quem não conhece, pastor Eliel também, além de pastor, ele sempre dá ele faz um sumário, né, da família dele. Ele é pastor casado com a pastora Tassiane, ele é pai também da Thalita e da Tabita, e é meu irmão também, biologicamente falando. Pois é, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Por sinal, a mulher mais linda do universo, minha esposa, a pastora Tassiane Nogueira Sá de Almeida, e as nossas princesas Thalita e Tabita. Maravilha. E o pastor Eliel também, ele é pastor pelo Ministério Semear em Oiapoque, na fronteira. Você quer mandar um alô para os irmãos que estão ligados? Eu já observei que tem alguns irmãos, a irmã Rita foi a primeira a entrar aqui já, Rita Alves. Não posso deixar de fazer esse registro aos meus amigos de Oiapoque, Clevelândia, Prainha, São Jorge, Calibia, Leramba, Tampaca, Taparabu, Manga, Santa Isabel, Espírito Santo, Açaizal, Embruso, Fleja, Tauari, Clubineco, Barumã, Vila Vitória, enfim, suas comunidades. É óbvio que muitas não estão sintonizadas, ou então aí online, a gente sabe a dificuldade lá da NET,
Mas nós temos irmãos de Oiapoque, que sem dúvida alguma, a irmã Rita já deu um sinal, é muito bom. Um abraço. Eu estive observando aqui, pastor Liel, olha, eu estou com o sistema aqui acionado, irmã Rita, lá, vamos ver, olha, irmã Lana de Oiapoque, deixa eu ver mais quem está ligado aqui. Tem uns irmãos que já estiveram no Oiapoque e hoje já estão morando em outras cidades, outros estados, que estão sintonizados conosco aqui. Tem a irmã, por exemplo, aqui, a irmã Dagmar, que também já foi discípula de Cristo lá em Oiapoque, quando o pastor Liel pastoreava a primeira vez, e ela também está sintonizada conosco. E outros irmãos que estão conosco? Outros irmãos, por sinal, quero fazer um registro de amigos ex-ebadianos, companheiros do Seminário Amazônico, que estão também aí acompanhando o Ministério Semear nesta noite, assim como o meu amigo Sorto, o doutor Sorto, lá, Salvador, Bahia. Um abraço, prazer, viu? Muito bem, olha, a irmã Rosilene, que é filha da irmã Rosa Tereza, está aí sintonizada conosco também na programação. Tem vários irmãos, nós vamos numa parte da programação, do programa Semear, vamos estar aqui fazendo menção do seu nome, falando um pouco daqueles que estão conosco aqui, participando dessa live. Olha, e um detalhe, nós queremos pedir para que você possa compartilhe, faça uma sala de vídeo aí através do seu registro no Facebook, para que outras pessoas possam ver esta palavra, essa ministração, e possam também fazer interação com este programa, que é o programa Semear, um programa que tem sido criado para poder edificar vidas, fortalecer almas, trazer palavras de edificação, encorajamento, trazer salvação através da palavra para vidas que precisam de salvação. Este é o propósito do programa Semear, que acontece todas as sextas-feiras, a partir das 22h30 a 23h30. 1 hora de programa, e você aí fica com certeza sintonizado com os céus e também com o Ministério e seus informativos. Muito bem, vamos para a palavra aqui. Eu falei que o tema de hoje, vamos tratar sobre esse tema que é: vale a pena servir a Cristo Jesus. E eu trouxe esse texto bíblico que fala justamente sobre um período difícil, um período amargo que a igreja viveu, a igreja primitiva, que foi um período de perseguição. E nós estamos observando porque a igreja está vivendo um dos momentos mais fervorosos da história. Eu digo que Jerusalém se tornou palco do maior avivamento bíblico e profético neste período da igreja primitiva. Por isso nós vamos nos remeter primeiramente aqui, pastor Daniel, em Atos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Versículo 14: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Interessante porque as pessoas, elas vinham das regiões circunvizinhas, versículo 16, e elas vinham para Jerusalém. E eu vou afirmar o que eu disse agora há pouco aqui. Jerusalém se tornou palco do maior avivamento da história. Por quê? Vamos analisar. Primeiro, havia em Jerusalém sinais e prodígios que eram feitos entre os povos pelas mãos dos discípulos. Está no versículo 12, pastor Eliel. Muitos sinais e prodígios. Palco do maior avivamento. O que havia mais também lá, pastor? Versículo 12b diz: estavam todos unanimemente, todos estavam reunidos no pórtico de Salomão. O que é isso, pastor? Fala de unidade da igreja da época, porque avivamento fala de unidade, né? Havia salvação coletiva, versículo 14 diz aí: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, que pessoas eram salvas, havia um crescimento.
Um quarto elemento que eu vejo aqui está no versículo 15 e 16. Diz o texto aí: de sorte que transportavam os enfermos. Versículo 16. Também das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Havia uma fé extraordinária que gerava cura, restauração, milagre. Era o maior avivamento da história nesse período da igreja primitiva. Sem dúvida, os discípulos foram obedientes. Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. E os últimos mandamentos de Jesus foi justamente nesse campo. Eu me lembro de Atos 1:8, Jesus disse para os seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muito bem. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos retornaram para Jerusalém. O pódio, o palco, quando eclodiu o mover do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E dali começou então a igreja movida, cheia do Espírito e da graça. Os pilares que sustentaram essa igreja, Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. É óbvio, esses pilares, sem dúvida alguma, mobilizou a igreja primitiva para chegar a essa situação, este patamar, sim, de milagres. Você analisa até a sombra de Pedro, por onde era projetado, as pessoas ficavam na expectativa. Hoje, por onde Pedro vai passar? Qual é a avenida? Qual é a rua que Pedro... Trazer os enfermos para colocar. Sim, veja só aí como Deus tratou neste momento com a igreja primitiva, né? E a multiplicação, né, pastor Jaci? Na primeira ministração de Pedro, quase 3.000 almas, depois 5.000 almas, e depois uma multidão. E a outra coisa, não é só uma multidão, né? O versículo do capítulo 5, do capítulo 4, e o versículo 32 diz: e era o coração e alma da multidão dos que criam. Unidade, comunhão entre a igreja. Muito bem. Todo esse mover do Espírito que estava sobre aquela igreja que estava avivada, as pessoas estavam sendo alcançadas, isso gerou uma incomodação muito grande, pastor Eliel. Chamou a atenção das autoridades. Isso incomodou muita gente, né? Chegou no Sinédrio. Muito bem. As autoridades religiosas, não só elas, como as autoridades também que faziam parte do governo da época. Você vai ver lá em Atos capítulo 12 sobre isso que eu estou falando. Então, isso incomodou muita gente. O avivamento primitivo incomoda muita gente, como incomoda até hoje. E olha o que vai acontecer. O versículo 17 diz assim, e 18: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele da seita dos saduceus encheram-se de inveja. Olha a incomodação aí. Por quê? Porque justamente estavam estes homens, esses 11 discípulos, com mais um que foi entronizado, que foi Matias, fazendo coisas extraordinárias através do Espírito Santo, curando, prodígios, sinais, maravilhas. Isso começa a incomodar, gera uma inveja no coração. Versículo 18 diz assim, 18: lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, porque incomodou de uma forma extraordinária. A incomodação foi tão grande que nós temos que paralisar esses homens, porque nós já matamos o chefe deles, né? E se nós não paralisarmos ele agora, eles vão dar problema para a gente. Então eles mandam prender os discípulos. Eu quero fazer um breve comentário aqui, para que nós possamos entrar no cerne da administração. Diz a Bíblia que eles são presos, mas naquela noite o anjo do Senhor, está no texto, a posteriori, versículo 19 diz, o anjo do Senhor foi até eles, libertou do cárcere e deu uma ordem: vocês devem voltar para o lugar, o pórtico de Salomão, ministre a palavra, fale dessa nova vida às pessoas. E naquele dia, diz a Bíblia que eles obedeceram, saíram e foram para lá, para poder ministrar. De manhã cedo, o sumo sacerdote chama o colegiado do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Religioso, para poder julgar a causa deles, e então convoca os guardas para poder buscá-los na prisão. Quando os guardas chegam lá, disse: olha,
eles voltam com a notícia: nós não encontramos de lá. A guarnição está lá, o cárcere está fechado, está tudo travado, mas eles não estão, não sei o que é, ficaram perplexos, diz a Bíblia. E então alguém chegou e disse: vimos eles cedo pela manhã, eles estão ministrando a palavra lá no pórtico de Salomão. E diz a Bíblia então que mandaram buscá-los. Os guardas foram lá, e quando os guardas trazem esses discípulos de uma forma calma, tranquila, sem violência, porque ficaram com medo de ser apedrejado pelo povo, o povo estava do lado dos discípulos, e eles entronizam então agora os discípulos aonde? No Sinédrio, aonde vão ser julgados. E aí o versículo, pastor Guilherme, o versículo 27 diz que, tendo-os trazidos, apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Versículo 28: não vos admoestamos expressamente que não ensinassem este nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, o sangue de Cristo. Então ele interpela, os repreende e traz à memória a ordem que eles deram. Aí Pedro vai responder no versículo 29, diz assim: respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 31 diz, Pedro ainda: nós somos testemunha destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. 33 diz o texto: ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Na hora que eles ouvem esta palavra, diz a Bíblia que entra um furor no coração destes homens, dessas autoridades que estavam fazendo parte desse colegiado, e eles vão deliberar. A palavra é essa: esses homens precisam morrer. Pela palavra deles, eles não vão recuar, eles não vão retroceder, vão permanecer firmes. Então, precisamos matá-los. Essa foi a palavra. Tudo isso estava porque havia uma incomodação desse avivamento. Crescimento da igreja. Interessante, pastor Liel, que nós vivemos um período similar nos dias de hoje. É claro que hoje a perseguição talvez não seja diretamente com armas, como na época espadas, prisões. Muito bem, prisões, mas há uma perseguição, forma ideológica e muitas vezes sutil, para poder paralisar a igreja. Da mesma forma, são 2000 anos que se passaram, e a igreja, durante esses 2000 anos que se passaram, desde a igreja primitiva até a igreja odierna, ela vive no mesmo patamar. É claro que no Brasil a perseguição não é diretamente como naquela época, mas em outras partes do mundo, uma nova roupagem. Sim. Vivemos esse sofrimento aí. Poderíamos citar vários países aqui que você conhece, por certo, que perseguem a igreja, que não fazem questão com o evangelho, que Cristo Jesus seja pregado nela. Isso é fato. Isso é um fato. Então olha só, quando eles deliberam essa palavra, vamos matá-los, aí diz a Bíblia que o temor entra no coração de um homem por nome Gamaliel, né? O texto fala no versículo 34: mas levantando-se no Sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. O homem era extremamente sábio, equilibrado, maduro, não é verdade? Ele não mencionou palavra alguma com os apóstolos presentes no Sinédrio. Ele disse: vocês podem retirar, por gentileza, por um pouco de tempo estes homens, para que eu possa dar uma palavra, e retirar os apóstolos dali, para que ele pudesse dar uma palavra. E que palavra de sabedoria, pastor Guilherme! Porque ele vai fazer comparação de dois homens. Ele fala assim: olha, pessoal, eu quero que vocês observem. Olha a palavra dele primeiramente. Ele diz assim, no versículo 34: mas levantando-se no Sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou-lhe que por uns pouco levasse para fora os apóstolos. Então lhes disse: israelita, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens. Em outras palavras, tenham cuidado com o que vocês irão fazer com estes homens.
eu imagino o conhecimento de Gamaliel, já o histórico da igreja primitiva e dos apóstolos, os sinais, maravilhas, transformações, crescimento da igreja. Então, já tinha chegado Sim. aos seus ouvidos. Ele não era um leigo diante da realidade da igreja primitiva, do crescimento da igreja primitiva, do poder que essa igreja desfrutava, né, sobre a direção do Espírito Santo. Ele estava observando, Sim. como você está afirmando, ele estava observando já isso, e aí ele chega a um denominador, ele fala assim: pessoal, se levantou por esse tempo um homem chamado Teudas. Ele arrebatou 400 pessoas que o seguiram, mas morreu Teudas, né? Ele morreu, expirou, desapareceu os 400. Levantou-se também um chamado Judas Galileu, arrebatou um grupo de pessoas, foi ceifado também, dissipou seus discípulos. E aí ele vai dar o que, pastor, agora aqui? Interessante que ele vai dar 2 conselhos extraordinários. O primeiro, pastor, é o versículo 38. Ele diz assim: dai, por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Essa foi a palavra de Gamaliel. Pessoal, dai de mão destes homens, deixe eles em paz. Não foi essa a palavra, né? Pois se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Olha só, olha o conselho. Olha aí. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Muito bem. Primeiro o conselho era: dai de mão estes homens, deixar eles ir, porque se esse conselho, esta obra é de homem, ela vai se desfazer. Ele estava observando o que, pastor? Teudas e Judas do Galileu, né? Se desfez, quando terminou, eles morreram, pronto, acabou o ministério deles, acabou o trabalho que eles desenvolveram. Então esse conselho desse povo que está aqui, o líder dele já morreu, que foi Cristo. Então se é de homens, vai desfazer, a gente vai ficar em paz, tranquilamente. Aí ele vai dar o segundo conselho. Mas, por outro lado, olha só o texto diz aí, versículo 39, uma conjunção adversativa. Ele está contrapondo o que ele afirmou no primeiro momento. Mas, se é de Deus, não podereis desfazer. Primeira coisa. É interessante, isso me faz lembrar as palavras de Jesus a Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele diz: tu és Pedro, Petros, fagulha de pedra no grego, mas sobre esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem como. Teudas foi dizimado, Judas, o Galileu, foi dizimado, mas a igreja não. A igreja tem fundamento, a igreja tem base. O fundamento da igreja é Cristo. Cristo Jesus. Não pode ser dizimada ou banida. Isso é algo extraordinário. A igreja está fundamentada. Pastor Eliel, foi muito bom esse texto de Mateus 16 em diante, né? Fundamentada em Cristo. E Cristo foi muito preciso dizer para Pedro: e as portas do inferno. Você imagina, pastor Eliel? Ele não falava simplesmente de seres humanos, homens que podiam se levantar contra ele. Ele falava da porta do inferno. São autoridades espirituais da maldade, hostes malignas, Satanás e todos aqueles que estão do seu lado. O mundo espiritual da maldade. Se ele não tem poder. Sim, que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, sim contra os principados, potestades, forças espirituais, dominadores deste mundo tenebroso. Simplificando, a igreja luta contra demônios, anjos decaídos. Muito bem. Mas nós estamos em Cristo. É interessante isso aí. Nas regiões celestiais, todo esse quartel-general do diabo, mas a igreja está nas regiões celestiais em Cristo Jesus e revestida das armaduras espirituais. Maravilha. Então é interessante. Isso é muito interessante, irmãos. Muito interessante mesmo. O texto diz, aí voltando para o trecho 39, mas se é de Deus, não podeis desfazer. Mais de 2000 anos se passaram. Se a gente for fazer aí um histórico, tentaram dizimar a igreja primitiva, não conseguiram. Tentaram no tempo de Nero, Domiciano, Trajano e outros imperadores destruir a igreja, não conseguiram.
entrou num período da igreja, num período chamado século XVI, século XV, Idade Média, uma perseguição constante quando a igreja não conseguia. Chegou em nossos dias, irmãos, não tem como, a igreja tem crescido e cresce cada dia mais e mais, porque não tem como desfazer da igreja. Ela está fundamentada, o seu fundamento é em Jesus. E aí ele dá mais um conselho, pastor, ele diz assim, no versículo 39 ainda, ele diz assim: para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. A pessoa ser comparada com alguém que está combatendo contra Deus. Se alguém tentar desfazer a igreja, ele está literalmente combatendo contra Deus. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Com o velho Paulo. Era o Paulo. No capítulo 9, sim, Atos, sim. A caminho de Damasco, né? Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo imaginava que estava perseguindo os apóstolos, a igreja que estava em crescimento, mas na realidade Paulo estava confrontando a Deus, perseguindo a Deus. A igreja tem um dono, pastor. Tem um dono. A igreja tem um Senhor. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. Aleluia. Nós estamos em Cristo Jesus das regiões celestiais. Todos que tentaram desfazer da igreja, ou eles mudaram de vida, apóstolo Paulo, né? Foi empaquetado, o caminho de Damasco mudou de vida, passou para o lado da igreja, ou morreram, né? A gente vai ver, por exemplo, Herodes ali tentando perseguir a igreja, e é comida de bicho, na verdade é morto. Não sou ele, como várias outras pessoas que tentaram aí subestimar o crescimento da igreja, menosprezar o avanço da igreja, se levantaram contra a igreja. A gente poderia citar diversos nomes. Todos, ou eles mudaram de vida, como o apóstolo Paulo mudou de vida, deixou de ser perseguidor para ser perseguido, como diz a Bíblia, ou então eles morreram. Não tem como, irmão. A igreja está fundamentada em Cristo. E as palavras de Gamaliel foram palavras sábias. Aí chegamos a uma conclusão da situação seguinte: é que quando o Sinédrio ouve as palavras de Gamaliel, diz a Bíblia que eles acatam. Olha só, versículo 40 diz, pastor Ariel: e concordaram com ele. Concordaram com Gamaliel. Diz o texto mais: tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falasse o nome de Jesus e os deixaram ir. Quando eu olho para esse versículo 40 aqui, pastor Ariel, eu lembro das palavras do pastor Gesiel Gomes. Uma ocasião ele esteve no Iapoque conosco, e aí eu lembro de uma ministração dele que ele disse que até para ser cristão tem que ter vocação. Essa é forte, irmão. Até para ser cristão tem que ter vocação. Por quê? Porque o natural aqui era que eles ficassem revoltados. Quando estressados, murmurando: mas Senhor, nós estamos aqui pregando a tua palavra, os milagres estão acontecendo, a igreja está crescendo. Por quê? Essa perseguição, fomos açoitados, fomos presos, e agora de novo outra situação contra nós. Mas é interessante que até para ser cristão tem que ter vocação. E isso fala de quê, pastor? Fala que muitas vezes nós vivemos na contramão daquilo que é lógico. O lógico seria isso que nós estamos citando aqui, né? Sair chorando, amargurado, triste, decepcionado, questionando, não vou servir mais o Senhor. É muito forte isso aqui. Eu estou lendo um livro agora, um livro interessante. Ele fala o tema do livro é Impostor que Mora em Mim. Esse livro é muito interessante, é um autor americano, é o... Pastora Sueli, me ajuda aqui o nome do livro, do autor. É o Brennan Manning. Esse autor eu recomendo, não é só esse, tem vários livros, tem o Evangelho Maltrapilho e outros livros dele que tem títulos extraordinários. E ele fala sobre isso, ele fala sobre esse cristão que ele quer que Jesus faça tudo que ele quer. Se Deus deixar de fazer o que ele quer que faça, aí ele vira o becinho, né? Ele quer abandonar a fé dele, quer deixar Jesus ir embora. Esse livro, O Impostor que Vive em Mim, é extraordinário, pastor. Ele trata em parte sobre isso,
Eu me apaixonei por esse autor, ele é muito bom, eu recomendo. Então olha só, eu estou afirmando aqui uma coisa, que para ser cristão, segundo Gesiel Gomes, até para ser cristão tem que ter vocação. E isso fala que nós, por muitas vezes, vivemos na contramão daquilo que é lógico para ser cristão. Então eles poderiam estar chorando, amargurados, tristes, decepcionados, deveriam abandonar segundo a lógica humana, mas o texto diz no versículo 41, olha só aí a contramão: os apóstolos retiraram-se da presença do Sinédrio, regozijando-se. Eles saem felizes. Você imagina que foram açoitados, julgados, açoitados e proibidos de pregar o evangelho, porque o texto foi esse, e mandaram que não falasse mais no nome de Jesus, e açoitaram. Saíram felizes porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Você imagina isso, querido? Eles foram açoitados, esbofeteados, e eles saíram alegres de lá. Poxa, nós estamos muito felizes. Por quê? Porque nós fomos dignos de ser açoitados pelo nome de Cristo. Esse é o evangelho que nós pregamos. E além disso, diz o texto 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Eles foram proibidos de pregar, mas continuaram. Porque Pedro disse: mais importa servir a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Nós nunca vamos nos calar. Eu imagino aqui no texto, diante do que o pastor Jaci Torquato está tratando, a alegria, né, o contentamento, a felicidade dos apóstolos de serem perseguidos, açoitados. Uma consciência, né? Uma consciência construída realmente através da palavra, do conhecimento, da experiência que eles estiveram com o Mestre Jesus, né? Uma das recomendações de Jesus no final do seu ministério terreno, alertando justamente para essa realidade aqui também, João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo, olha só, Jesus trabalhando já na maturidade deles, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Essa palavra aflições no grego quer dizer tilipsis, cargas, angústias, perseguições. Foi justamente isso que eles enfrentaram lá depois do parecer de Gamaliel, né? Tirando eles da morte, mas mesmo assim foram açoitados. Eles tinham já, né, vou usar um termo aqui, uma bagagem de maturidade, né, para eles enfrentarem esses primeiros momentos da igreja primitiva. E eles foram maduros. Eles não saíram, como o pastor Jaci Torquato já colocou, murmurando, ignorando, questionando com Deus, mas saíram felizes. Tem muitos, infelizmente, tem muitos que estão na igreja na zona de conforto. Sim, de conforto. E quando chega a perseguição, abandona a fé. Abandona a fé. Quando alguém é criticado, ignorado, discriminado, desprezado, não dá para mim mais. Jesus deixou uma outra máxima dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é maturidade. Isso aí é a palavra que nos leva a este conhecimento, nos leva a este equilíbrio diante das crises. E o pastor Jaci Torquato, muita gente, infelizmente, no oba-oba e no blá-blá-blá, eu sempre uso esse termo, está na igreja como religioso, enquanto tudo está bem, tranquilo, não tem tempestade, o barco não balança, não está indo a pique, mas a hora que a tempestade chega, o barco é varrido, muita gente pula do barco. Isso é verdade. A nossa palavra é essa, irmãos. A palavra nossa é pautada aqui, neste texto bíblico, para você. Eu digo o seguinte: o cristão que tem convicção do seu chamado não para.
Primeira coisa, o cristão que tem convicção do seu chamado não para. Segundo, o cristão que tem convicção da sua salvação não abandona a fé em qualquer circunstância que esteja. Ele, se for preciso morrer, como morreu diversas pessoas, diversos discípulos de Cristo, ele morre, mas permanece firme. O cristão que tem entendimento sobre a eternidade, ele não se abala com as aflições desta vida. E eu trago aquela palavra de Paulo em Romanos 8,18, que diz assim: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de se manifestar. Esta palavra para você é para você ficar firme, irmão. Fique firme, não retroceda, não desanime, lute, persevere. Vai chegar um dia em que você vai cantar o hino da vitória, vai se jubilar em Cristo Jesus pelo desafio que você assumiu em servi-lo com obediência, fidelidade, com amor. Com certeza esse tempo vai chegar. Sem dúvida. Continuarmos com Cristo, na obediência da palavra, na prática da palavra. Me faz lembrar Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Nós não estamos imunes e nem blindados. Jesus disse: desceu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos contra aquela casa, contudo ela não caiu. Isso é interessante, né? Porque nesse evangelho que se prega por aí, eu uso um termo, evangelho tabajara. Acabaram-se os seus problemas. Não se usa esse termo fazendo essa analogia diante das circunstâncias e adversidades que nós passamos. Nós estamos, pastor Jesus Torquato, ainda num corpo físico. Sim. Não é metafísico, né? Estamos num corpo físico sujeito às adversidades. Só se a nossa casa espiritual, estiver sobre a rocha, ela não cai. Muito bem. Nós queremos, antes de orar, nós vamos estar orando, pastor Leo, já, nós queremos mandar um abraço para o pastor Marcos Matos, de Viamão. Ele mandou um alô agora. Opa! Tchê, um abraço, prazer. Rio Grande do Sul, homem do chimarrão. Estamos aguardando aqui para tomar um açaí com... Opa, não, vamos marcar para ele poder vir aqui conosco. Pescada amarela, né? Ele, sempre que eu levava ele, quando ele vinha conosco aqui, ele, às vezes levava para ele poder comer no restaurante, eu lembro que ele gostava do pirão. Ele dizia: pastor, peça aquele peixe que vem aquele negócio, como é que é o nome? Eu dizia: é o pirão, que eu gosto demais, é o pirão. Hoje eu fiz um registro de tambaqui com açaí e deu uma risada lá, isso que eu quero. Aí a Kézia também postou dela, né, o peixe. Pois é, eu falei que é pecado. Isso é pecado. Muito bem. Nós vamos estar já intercedendo, vamos estar orando. Nós queremos mandar um alô para todos os pastores do ministério que estão sintonizados conosco. Pastor Denis aqui em Santana, sua esposa, pastora Josi, sua família. Deus abençoe toda a sua família. Também queremos mandar um abraço para o pastor Gilson, pastora Dulce, lá em Porto Grande. Deus abençoe sua família. Diaconisa Naya, sua filha. Queremos mandar um abraço também para o pastor Rosinei, pastora Fátima, aqui no Perpétuo Socorro. É um dos pastores aqui na capital, que está na frente de trabalho também, pastor Eliel. Também um abraço para os irmãos em Oiapoque. O pastor Eliel está aqui com a pastora Tassiane. Devido a essa questão da paralisação aí do decreto. Nós estamos aguardando segunda ordem para que possamos retomar os trabalhos na igreja. Por isso também nós estamos fazendo nossos cultos online, através de live. E também isso é interessante, Deus é maravilhoso. Através dessa situação, nós estamos aí vendo portas se abrirem, como o programa do CNA que começou. Sim, eu me falo lembrar o texto de Atos 5,42, né, que está dentro da visão, né, no templo e nas casas. Isso, então está chegando online aí. Com certeza. Dezenas e centenas de famílias ouvindo o programa Semear, seu culto no ar. Muito bem.
Um abraço para o pastor Rick Bruno, pastora Regina em Manaus, pastor Abraão, pastora Rubenita, que estão nos aguardando já lá para poder nós fazer uma legitimação dos trabalhos a qual eles vão estar também assumindo. Já estão de forma interina devido à necessidade dos trabalhos em Manaus, e nós estamos prevendo, pastor Liel, chegarmos lá pelo dia 9 de maio, se assim for Deus permitir. Nós tivemos mudança devido à questão dessa paralisação, não podemos ir, mudamos nossa viagem e está previsto chegar no dia 9. Um abraço para todos os irmãos em Manaus, todos os irmãos que estão sintonizados conosco. Estou vendo aqui, tem vários irmãos que estão conosco. Emanuel Costa, o cantor Elias Filho, que congrega lá com o pastor Razuriz, está aqui conosco também na sintonia. A irmã Eliane Alves, Deus abençoe. Belém do Pará. Né? Também irmão Danilo dos Santos. Deixa eu ver mais aqui. Tem muita gente. Marluce, Deus abençoe. Irmã Nazaré Pantoja. Paula Eduardo, Deus abençoe. Evangelista Leandro. Irmã Mira lá em Manaus. Deixa eu ver mais aqui. O evangelista Elilson em Fazendinha. Só preparando o açaí. Discípulo nosso. Amém. Irmã Eldria Fé, Deus abençoe. Mariene, lá do Oiapoque. Um abraço. Esposa do irmão Railson, diácono Railson. Deixa eu ver mais aqui. Irmã Mara Cardoso aqui em Macapá, esposa do irmão Roberto. Gisele Michele também. Cássia Braga. Deixa eu ver mais. Tem muita gente aqui dando o seu alô. Você que deseja oração, nós vamos estar orando. Olha, está aí a Rebeca, que é prima da pastora Tassiane, missionária nos Estados Unidos, seu esposo apóstolo Bena. Um abraço para vocês aí nos Estados Unidos. Muito bem. Irmã Joyce Serra também está conosco na programação aqui dessa live do programa Semear. Diego lá no Paraguai. Diego Almeida. Deixa eu ver mais aqui. Vários irmãos aqui. Pastor Denis, se tem o nome dele. O Jefferson Mendonça, um abraço, querido. A irmã Nelly Damasceno também. Denise, lá na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Deus abençoe. Muito bem. Deixa eu ver mais aqui. Pastor Gesiel Oliveira, que é o vice-presidente dos trabalhos aqui da Zona Norte. Um abraço, pastor Gesiel. Deus abençoe. Estamos nessa comunhão. Rosiberto Santos, Deus abençoe. Irmã Clotilde, eu falei da irmã Clotilde, Clotilde Torquato. E aí ela viu meu nome, Jaci Torquato, ela disse assim: eu penso que tu és filho do meu primo que dorme com o Senhor, pastor Jaci. Eu disse, com certeza. E ela está aqui sempre conosco. A irmã Rosa Freitas, esposa do pastor Amadeu, pastor Eliel. Opa, estiveram hoje em casa. Muito bem. Muito bem. Os irmãos que estão conosco aí sintonizados, nós pedimos que você possa compartilhe esse vídeo. Depois nós vamos estar compartilhando, publicando ele. Você compartilha para que outras pessoas possam ser edificadas, fortalecidas na palavra. Essa palavra é para mim, é para nós, é para você. Com certeza Deus tem edificado, fortalecido e vai encorajá-los muito mais a permanecer firme. Não desista, irmão, do seu ministério. Não desista do seu chamado, da sua fé. Permaneça firme. Não deixe que as coisas, os embaraços dessa vida, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, pastor Eliel, né? Portanto, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Precisamos deixar todo esse embaraço para seguir a Jesus. O registro da irmã Gisele Esterpan, lá nos Estados Unidos, também ouvindo a programação Semear, pastor. Deus abençoe os irmãos na América. Isso. Deus abençoe. Estamos orando também por vocês aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir para que Deus possa dar a você sabedoria, graça, unção, autoridade para continuar. Após a oração, o ministério vai estar cantando já, vai entrar cantando após a oração, e nós vamos estar apresentando aqui, vamos orar
orar pela irmã Regiane. Eu pedi que o pastor Léo faça essa oração. Vou só citar aqui alguns nomes. Orar pela irmã Regiane, esposa do evangelista Nelson. Ela está internada, ela está sob observação devido aos sintomas que ela está sentindo, e ele pediu através do seu filho, o Nedson, entrou em contato comigo, pediu oração pela sua mãe. Nós vamos orar para que Deus possa visitá-la ainda agora e trazer cura. Também vamos orar pelo irmão Joniel. Joniel, ele é irmão da irmã Eunice, filho da irmã Maria. Vamos orar por ele. Ele passou por uma cirurgia que ele me informou e ele está em recuperação. Vamos orar. Eu estive visitando ele há uns 3 dias atrás. Fui na casa dele, era umas meia-noite, mais ou menos, orar por ele. Está sentindo umas dores. Ele me informou que ele está em recuperação. Vamos orar pela saúde do servo do Senhor. Também vamos orar pela irmã. Vamos orar também pela irmã Ellen. A irmã Ellen, ela pede oração pelo Kelvin. Vamos orar pelo seu neto, que é neto da irmã Ellen, filho da irmã da Kelly. Não, estão todos quase parecidos. Vamos estar orando e intercedendo. Também vamos apresentar a sua vida. Você que está pedindo oração pela sua saúde, nós vamos estar intercedendo com certeza para que Deus possa ministrar sobre a sua vida. Pastor Liel. Pastor Luiz Torquato, tem um pedido de oração do pastor Paulo César. Ele é o líder do grupo Logos. A sua esposa passou por uma operação de 7 horas e ainda está num estado meio delicado. E todos nós conhecemos Paulo César, tínhamos com situações, portas abertas e outras composições maravilhosas. Para que o Senhor visite lá a sua enfermaria ou a UTI e leve cura, saúde e milagre para sua esposa. Em nome de Jesus. O Senhor citou vários nomes e estão registrados, sem dúvida alguma, esses nomes, os pedidos de orações diante da face do Senhor. Deus, nós chegamos pela fé, sim, Jesus, diante da tua presença. Sim, Deus. Queremos te agradecer pelo privilégio. Sim, Pai. Estamos ministrando a tua palavra nesta sexta-feira. Sim, Jesus. Para dezenas e centenas de pessoas, sim, evangélicas e não evangélicas. Sim, Deus. Eu sempre costumo dizer, é impossível nós contemplarmos estes rostos, sim, mas tu conheces cada pessoa. Sim, Deus. Tu sabes a necessidade de cada uma. Por isso agora a nossa oração é intercessória. Sim, meu Pai. De volta para estes pedidos. Mas isso, Jesus. Leva a cura, leva saúde, leva milagre, leva libertação. Em nome de Jesus. Todo espírito de morte, nós repreendemos para dentro do amigo. Jesus. Todo espírito de enfermidade, nós repreendemos para dentro do amigo. Em nome de Jesus. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua piedade esteja alcançando estas vidas que pediram oração nesta noite. Em nome de sexta-feira. Visita cada lar, cada família. Ó Deus, neste momento, quando muitas pessoas vivem pânico, sim, mas sabemos que tu tens o controle sobre todas as situações. Sim, nada acontece no mundo dos viventes sem o teu olhar e sem a tua permissão. Sim, Deus. Toda obra maligna, toda oposição do inferno contra a tua igreja, a tua noiva, a tua eleita, seja repreendida, desmantelada, frustrada, dizimada e jogada dentro do abismo. Em nome de Jesus. Querido, querida, receba a graça do Senhor nesta sexta-feira. Receba a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Receba a cura, receba a saúde, receba o milagre. E você que foi tocado pelo Espírito e quer voltar para a casa do Pai, receba perdão, receba a restauração da alma, receba a graça do Senhor Jesus, receba e sinta a alegria do Espírito Santo na sua vida. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque o meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Graças a Deus. A pastora Sueli está com seu look novo. Estão comentando aqui já, pastora Sueli. ó. Deus abençoe, queridos. Olha, eu quero informar que nós estamos ainda naquele pedido especial para ajuntarmos cestas básicas, para ajudarmos os irmãos que necessitam, nesse período que vivemos, dessa quarentena. A gente sabe que não é fácil fora da quarentena. Você imagina na quarentena que os irmãos não podem, muitos deles, sair, porque alguns são autônomos e eles precisam de poder ter sustento em suas casas. Então eu quero já agradecer os irmãos que têm somado. A irmã Giane, eu já falei numa live anterior, foi uma das primeiras a se prontificar em ajudar. Também o evangelista Cássio também já somou, também contribuindo com cesta básica. Também a irmã Eliane também somou, o irmão Wesley também, esposo da irmã Geise. Esses irmãos têm somado, já têm colocado a sua cooperação, essa arrecadação dessas cestas. Nós queremos arrecadar o número maior possível de cestas básicas. E você que quer participar, você pode colocar aí no comentário seu, ou agora, ou depois que a live terminar, você colocar: pastor, eu quero doar uma cesta, eu quero participar dando 1, 2, 3, 4, quantas você quiser somar conosco. Nós vamos juntar essas cestas básicas e vamos estar entregando a esses irmãos que necessitam. Existem vários irmãos, a gente sempre, alguns não se manifestam diretamente porque talvez fiquem envergonhados de poder se manifestar, mas a gente conhece a realidade de cada um. Nós não queremos deixar esses irmãos ficarem passando por necessidades, se nós podemos somar junto. Eu, particularmente, estou me comprometendo por essa live que vou estar doando dos tesouros particulares que Deus tem nos dado 10 cestas amanhã. Eu vou comprar esse material. Você que não quer dar cesta, pastor, eu quero contribuir para comprar o fardo. Eu vou trabalhar assim, eu vou comprar fardos, vou somar e fazer 10 cestas para poder distribuir. Esse é eu e minha família, eu, pastora Sueli,
e meus filhos vamos estar juntos neste desafio. Então eu convido você a somar conosco. Faça isso com carinho, com certeza Deus vai estar retribuindo. No reino nós não perdemos nada, nós apenas invertimos. E os nossos investimentos geram grandes colheitas. Nós queremos, olha como é que é interessante a questão da live, né? Eu imagino como é que Paulo, ia falar para o pastor Eliel, como é que Paulo, pastora Sueli, ele com as suas dificuldades tinha que escrever carta para as igrejas, né? Ele em Roma, escrevendo carta para Timóteo, escrevendo algumas cartas, que ele esteve preso em casa e escreveu algumas cartas. E através da live, da rede social, nós estamos alcançando vários lugares, não só do estado, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Já foram mencionados aqui alguns irmãos que estavam acompanhando a ministração, né, o programa CBA nos Estados Unidos, e também aqui uma irmã, a Shazia. Ela mora no Paquistão e ela pede também oração, que ela sofre de um problema de tireoide. Nós vamos com certeza orar por ela. E interessante, olha onde nós estamos chegando, isso é maravilhoso, Deus é extraordinário. Eu sei que vai alcançar muitos outros lugares esta live, este programa, e vai edificar muitas vidas. Deus vai abençoar com certeza você. Nós estamos encerrando, queridos, e nós queremos informar que domingo nós vamos estar de retorno, nós vamos estar aqui novamente numa live, o programa que nós estamos realizando pelo culto que nós não estamos tendo no tempo. Nós temos uma palavra para você domingo aqui. Você vai estar recebendo esta palavra e vai ser edificado como você foi hoje. Então esteja conosco. Domingo é a partir das 20h30, 8h30 da noite. Você vai estar conosco aqui. Deus tem uma palavra especial para você e para a sua família. Deus abençoe a todos que estiveram conosco até este momento. Todos os irmãos e irmãs que estiveram ouvindo. Compartilhe este vídeo após ser publicado, para que outras pessoas possam também ser edificadas. Também visite o nosso canal, inscreva-se nele, dê o seu like. Nós temos um canal no YouTube, você vai encontrar lá, Ministério CBA. Você vai encontrar lá e você pode se inscrever. Nós estamos preparando, nós estamos trabalhando para poder fazer um canal bem surtido, com vários vídeos, ministrações, palavras e informações sobre o ministério. Por isso nós estamos em fase ainda de mudança, adaptações, mas você vai ter um canal com certeza que vai suprir muita coisa que você precisa, principalmente na área da palavra. Então vá lá, procure. Esse vídeo vai ser também publicado lá, nós vamos estar fazendo algumas edições e vamos publicar e você vai poder acompanhar. Um abraço a todos, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel.